Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Graças a Deus. Que coisa, hoje de manhã vai ser um tempo tão fechado, né? E agora nós estamos encerrando nosso dia com um tempo tão gostoso, né? Assim? Deus é muito bom. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos fazer nossa leitura. Primeira leitura bíblica dessa noite. Convido os irmãos para abrirem comigo suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Todo mundo achou? Amém? Na minha Bíblia o título está assim: A Santidade na Vida. Acho que em outra tradução está Um Convite à Santidade. Verso 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque assim está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ora, se vocês invocam como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E esse sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele vocês tenham fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois, assim está escrito: toda carne é como a erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Ora, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor nosso Deus, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Vamos orar, irmãos, por essa palavra? Ó Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós mais uma vez te damos graças pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos pela grande obra que o Teu Espírito já tem revelado e feito nas nossas vidas. Muito obrigado por Jesus Cristo, muito obrigado pelo Espírito que o Senhor nos deu como penhor, Senhor, e é o nosso santificador, é o nosso consolador, é o Espírito que nos conduz em toda a verdade. Ó Deus, e o nosso maior desejo é que esse Espírito forge em nós a sua própria vida, Senhor, o seu próprio caráter, a sua própria personalidade, porque desejamos nos parecer contigo, Senhor,
Portanto, que Cristo seja gerado em cada um de nós, por meio da sua palavra. Ó Deus, e agora quando nós vamos te adorar e nos reunimos como igreja, pedimos que esse mesmo Espírito possa se revelar entre nós, Deus, glorificando o próprio Jesus e nos dando alegria e entendimento para que o nosso culto, Senhor, seja plenamente aceito diante de Ti. Fala conosco por intermédio das músicas, fala conosco por intermédio das orações, fala conosco por intermédio da sua palavra. É a oração que nós te fazemos e oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Boa noite. Eu já ia falar bom dia. Boa noite. Essa primeira música que a gente vai cantar hoje, ela é bem pequenininha, né? Ela chama Conheci um Grande Amigo. E nela fala assim que em Jesus a gente pode confiar. E eu pensei nessa música na pregação do pastor no domingo passado. Que domingo passado ele estava falando como que a gente pode confiar em Deus, porque Ele não muda, Ele é constante e que a gente pode ter isso. E em Filipenses 4:6, que foi uma dos versículos que ele pregou sobre, fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E é justamente sobre isso essa música, sobre a gente confiar nele. E uma das formas da gente poder também participar dessa confiança, né, que os outros podem ter também em Deus, é a gente ofertando, a gente dizimando, é também uma forma da gente agradecer a Deus por a gente poder confiar nele. Então, nessa primeira música, vocês também vão ter a oportunidade de entregar seus dízimos e suas ofertas, e se os irmãos quiserem se colocar de pé, fiquem à vontade. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus,
Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém. Essa próxima música é uma música que eu gosto muito também. Ela é um pouquinho antiga, né? E ela chama Incomparável. Eu acho ela muito legal porque ela mostra como que, apesar de Jesus ser constante, ser o mesmo sempre, ele é incomparável, não tem nada igual a ele. E ele não pode entrar dentro de uma caixinha, porque ele está acima de tudo isso. Ele está acima das religiões, ele está acima de tudo que a gente pode pensar, e ele é incomparável. Então, agora a gente vai cantar essa música e você vai poder declarar isso. Habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. E agora essa próxima música também é uma música que eu gosto muito e que é um pouquinho antiga também. E ela também tem muito a ver com o que o pastor falou domingo passado, né? Que em Filipenses 4:5 ele fala: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. E essa música fala sobre como que a gente tem que exercer nosso amor com o próximo, sem preconceito, sem distinção, que a gente tem que
simplesmente amar, porque esse amor foi o que Deus ensinou pra gente, é o que a gente cantou nessa música agora, que é o amor que está revelado em nós. Então, eu sei que não vai dar para abraçar, né, mas dá para sorrir com os olhos e vamos cantar essa música muito feliz. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por nos dar esse amor, Senhor, por ser esse Deus que não tem nenhum igual, Senhor, esse Deus que a gente pode confiar a todo momento, Senhor, que está acima de tudo, Senhor, e que a gente que está revelado em nós, Senhor, e que a gente possa realmente ser testemunha desse amor, Senhor, que a gente possa estar sempre sendo exemplo, Senhor, assim como o Senhor é para nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, graças a Deus, Deus é bom, muito bom. Muito bem, muito bem. Queria dar alguns avisos antes.
da gente refletir na palavra. O primeiro deles é que vocês já devem ter notado que nós estamos já entrando em clima de Natal aqui na nossa igreja, né? Então, as irmãs, assim, de uma forma muito carinhosa, eu queria até aproveitar e agradecer a irmã Rosângela, a irmã Sheila, né, que trabalharam tanto para construir o nosso presépio que está ali, tá vendo? É claro que uma grande parte daquilo foi a minha consultoria técnica. Eu mostrei para elas como fazia e tal, elas fizeram, tá de parabéns, né? Então, nós temos ali um presépio, que é uma coisa tão bonitinha, tão singela. Depois os irmãos puderem chegar perto e ver como ficou bonitinho. Obrigado, pastor. Então, nós já estamos nos programando para, a partir do próximo domingo, toda a nossa programação do mês de dezembro será voltada para o Natal. Então, nós teremos domingo que vem à noite a nossa ceia presencial, e depois os outros domingos todas as mensagens do culto à noite serão voltadas para o advento, né? Assim que é chamado Natal. O Natal é o advento, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos estão mais do que convidados a participarem conosco. Irmãos, um outro recado também é que nós estamos planejando realizar o nosso retiro espiritual do ano que vem, 2022, não no carnaval, como habitualmente nós fazemos, mas estamos nos programando e pensando em realizar o retiro no feriado da Semana Santa, que serão 3 dias, não 4 dias igual ao carnaval, serão 3 dias, e se não me falha a memória, o Juan me falou, em abril, dia 15, 16 e 17 de abril, sexta-feira, sábado e domingo, que são feriados nacionais. E para tanto, para a gente saber se de fato a gente deve realizar esse retiro, nós estamos querendo saber a opinião dos irmãos. O que os irmãos acham, o que os irmãos pensam sobre isso. E como que nós vamos colher as informações dos irmãos? Através de uma pequena pesquisa que será divulgada amanhã, ali na linha de transmissão da nossa irmã Sueli. Então, portanto, fiquem atentos, né? E eu vou pedir a Jennifer, se a Jennifer puder só mostrar ali para a gente. Os irmãos irão receber um link da Suelen, e aí é só os irmãos clicarem nesse link. Deixa eu ver se a Jennifer consegue clicar no link ali. E aí vai aparecer nesse link ali um pequeno questionário. São 4 objetivas perguntas, né, bem fáceis assim, de serem respondidas sobre o nosso retiro espiritual. O objetivo é que todos os irmãos que tiverem acesso a esse link, né, respondam uma pergunta lá para a gente saber, a gente ter uma estimativa da igreja, né, porque a gente tem compromisso a fazer no retiro para alugar e reservar o local, né? Nós estamos pensando em levar a igreja nesse próximo retiro, naquele mesmo acampamento que nós fomos há 2 carnavais atrás. Qual bairro? Onde que é ali mesmo? Que região? Esmeraldas, né? Em Esmeraldas. É um lugar gostoso demais, é muito amplo, dá para quem gosta de ir com barraca, dá para ficar confortável, tem muitos banheiros lá. Também o lugar de reunião é muito gostoso, os alojamentos são muito bons também, muito amplos, espaçosos, a cozinha é boa, a alimentação nem se fala, né? O nosso irmão Eude sempre está cozinhando lá para a gente, então a comida é de primeira linha, então coisa muito gostosa, e as reflexões também são muito boas também, né? Então vale a pena os irmãos irem. Nós temos muitos frutos, inclusive, desse retiro, né? A irmã Daniela se converteu nesse retiro, nesse lugar, não foi? O irmão Gabriel também. Então Deus faz obras nos acampamentos também, né? Muito bem, aí nós precisamos saber da opinião dos irmãos. Aí nós temos esse pequeno questionário para os irmãos responderem. Está dando para os irmãos enxergarem aqui? Aí você vai colocar o seu nome. Não fiquem constrangidos, irmãos, de responder as perguntas com sinceridade, tá bom? As perguntas são básicas, né?
se você sente segurança de ir no acampamento, dado o atual quadro de pandemia, se você considera o retiro importante na vida da igreja, se a gente abrir a inscrição para o retiro, se você vai participar conosco, e se o preço do retiro é algo importante para você, se dependendo do valor você vai e você não vai. São 4 perguntas, né, Eudes, bem simples, bem diretas, e eu gostaria que vocês respondessem com muita sinceridade, porque é a partir da resposta sincera dos irmãos que a gente vai saber se a gente deve realizar o retiro ou não, tá bom? Então, amanhã vocês vão receber esse link, e aí vocês, por favor, respondam. Depois é só clicar lá embaixo. Tem assim, enviar. É só clicar, aí o questionário foi enviado e tranquilo. 2 minutinhos você vai gastar para fazer esse tipo de questionário, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, recado dado. Muito bem. Alguma dúvida? Não, tranquilo, não é? Muito bem. Eu quero também, antes da gente iniciar nossa reflexão, agradecer a presença de algumas pessoas que nos visitam. Nós estamos aqui, são Eustáquio e família, são amigos do pastor Levi? São amigos do pastor Levi, sejam bem-vindos. Deus abençoe muito vocês, viu? Muito, muito, graças a Deus por isso. Quero também notar aqui a presença da família do pastor Marcos, da irmã Viviane, não é? Da irmã Mariana também, que está presente conosco. Nós temos presente hoje aqui a mãe do pastor Marcos, a tia do pastor Marcos e a irmã do pastor Marcos, não é isso, pastor? E eu vou contar para vocês um segredo. Hoje, no horário do almoço, eu tive o privilégio, eu e o pastor Levi também, não é? Irmã Ivane, de almoçar na casa do pastor Marcos, e nós comemos ali um frango com quiabo, assim, de primeiro mundo, né? E gostoso demais. Então, eu quero agradecer, assim, de púlpito mesmo, em público, dizer que, olha, o prato preferido da minha esposa, vocês foram muito gentis, nós fomos muito bem recebidos. Deus abençoe muito vocês, viu? E espero que Deus também possa falar ao coração das nossas queridas irmãs. Muito bem, muito bem. Recado dado. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Na carta do apóstolo Paulo, a igreja em Filipos, então, Filipenses, capítulo de número 4. Nossa reflexão se concentrará nessa noite nos versos 8 e nos versos de número 9. Essa é a nossa última reflexão sobre essa carta. Nós estamos refletindo sobre igreja sustentável. Nós estamos construindo com os irmãos, vamos fazer isso durante todo o ano de 2022, esse conceito de que nós devemos viver a partir da perspectiva ou do desafio de entender e pregar o Evangelho com a máxima fidelidade e densidade possível à nossa geração, ou seja, levando a palavra de Deus muito a sério entre nós, porque nós cremos e pregamos que o Evangelho não é algo que a gente deve apenas conhecer com a nossa mente, mas o Evangelho de Jesus Cristo é para ser traduzido na nossa prática, na nossa vida cotidiana. Portanto, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, precisa sair daqui, da letra, precisa entrar na nossa mente, mas também precisa cair no nosso coração e germinar e produzir frutos. E esses frutos necessariamente são traduzidos em vida, em testemunho, em vida entre os homens. O Evangelho sempre será um testemunho. A luz foi feita para brilhar em meio às trevas. Então, isso é a igreja sustentável, a nossa preocupação em viver o Evangelho com densidade aqui e agora, e também a nossa preocupação com as futuras gerações, com o testemunho, com aquilo que nós vamos deixar para as futuras gerações. Essa igreja está muito preocupada com a continuidade da pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, o futuro da igreja, depende da nossa fidelidade a essa mensagem hoje. Então, portanto,
essas duas dimensões são contempladas quando nós falamos sobre igreja sustentável. A pregação do evangelho hoje, para que a gente tenha uma igreja saudável hoje, mas pensando também na continuidade dessa pregação e na fidelidade que as pessoas que irão nos suceder devem cativar acerca da mensagem do evangelho. Portanto, a gente precisa viver o evangelho e pregar esse evangelho de forma fiel. Muito bem, nós vimos que o apóstolo Paulo se empenhou bastante nisso. Filipenses é uma carta conhecida como a carta da alegria, mas também como a carta da felicidade. E nós vimos como o conceito de felicidade bíblico, o conceito de felicidade do apóstolo Paulo, difere diametralmente do conceito de felicidade desse mundo. Porque esse mundo concebe a felicidade a partir da sua autorrealização, a partir da sua capacidade de usufruir dos prazeres desse mundo. Ou seja, o homem do nosso tempo busca a felicidade olhando para dentro de si, olhando para os seus sentimentos, olhando para os seus desejos e realizando esses desejos. Mas nós vimos que o homem, segundo o apóstolo Paulo, para ser feliz de verdade, ele não deve olhar para dentro de si, portanto, ele não deve ser introvertido, mas ele necessita ser extrovertido. A felicidade, segundo o apóstolo Paulo, está em conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus, mas também servir ao seu próximo. Então, essa dimensão do serviço e da submissão uns aos outros é fundamental no reino de Deus. Paulo vai dizer que esse foi o exemplo de Jesus no capítulo 2 de Filipenses, porque Jesus também, sendo Deus, ele se esvaziou e ele serviu. Paulo vai dizer no capítulo 3 que ele pode fazer isso com essa imensa liberdade, porque ele conheceu a sublimidade de Jesus. Os irmãos se lembram disso? Paulo vai dizer que ele trocou toda a glória nesse mundo, todo o reconhecimento nesse mundo, todo o prestígio nesse mundo, todo o poder nesse mundo, porque ele encontrou algo extremamente ou infinitamente superior a todas essas coisas. Ele encontrou Jesus. E Jesus provocou uma revolução copernicana na mente do apóstolo Paulo, de tal forma que ele passou não mais a gravitar em torno de si mesmo, mas agora a sua vida passou a girar em torno de Cristo e da glória de Cristo. Ele agora passou a viver para Deus. É por isso que no final do capítulo 3 ele vai dizer: irmãos, agora eu corro para Deus. Eu não alcancei a perfeição, eu não alcancei a ressurreição, eu sei que ainda tem uma grande herança que eu ainda vou conquistar, eu sei que eu ainda não alcancei isso, mas eu sei que eu corro para Ele. Ou seja, a minha vida nesse mundo é viver para a glória de Deus, porque eu sei que lá está o meu tesouro. E um dia eu estarei face a face com aquele que me amou. Jesus é a minha recompensa. Paulo trocou todas as recompensas desse mundo, meus irmãos, por causa da sublimidade de Jesus. E é isso que precisa cair dentro de nós também. É isso que a gente precisa internalizar também. É nisso que a gente precisa crer também, que Jesus é incomparável. Nós cantamos isso, né? Acreditar nisso, que Ele de fato é incomparável. Não há outro tesouro, não há nada que se compare à sublimidade de servir a Jesus de Nazaré. Muito bem, e no capítulo 4, Paulo vai então fechar a sua carta com algumas considerações finais. E essas considerações para Paulo são fundamentais na vida cristã, são os fundamentos na vida cristã. Ele vai responder aquela clássica pergunta que a gente sempre faz aqui todos os domingos, né? Que o apóstolo Paulo sempre nos lembra. E agora, como nós vamos viver? Como nós devemos viver nesse mundo? Sim, nós vamos viver para a glória de Deus, nós vamos correr para Cristo, mas como isso se processa na prática? Quais são as evidências do nosso discipulado? O que nós precisamos fazer para que, de fato, as pessoas percebam que nós somos de Jesus? Como nós devemos nos relacionar? Na semana retrasada, então, nós vimos as recomendações do apóstolo Paulo, a partir do verso 1 desse capítulo 4, dizendo que nós precisamos andar em unidade, né? Nós até tratamos o estudo de caso ali. Você lembra daquelas duas irmãs, Evódia e Síndic,
que estavam brigadas, e Paulo diz, olha, vocês precisam resolver a situação entre vocês, porque a igreja de Jesus deve andar em unidade. Nós precisamos testemunhar para o mundo que nós somos um corpo, nós somos um organismo. Não pode haver partidos entre nós, não pode haver divisões entre nós. E apenas uma divisão entre duas irmãs muito queridas, elas precisam ser resolvidas porque isso contamina o corpo. Irmãos, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos com amargura no nosso coração em relação ao nosso irmão, nós não fazemos mal apenas àquela pessoa ou a nós. Nós contaminamos todo o corpo. Sabe por quê? Porque a amargura, ela passa pelos nossos poros. As pessoas percebem no nosso olhar. As pessoas percebem na nossa maneira de nos referir a outra pessoa. É por isso que o nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. É por isso que nós precisamos nos perdoar mutuamente. Aliás, que se a gente aprendeu de fato o que é o Evangelho, se a gente conhece de fato o que significa seguir a Cristo, na pauta do dia está a questão do perdão. É impossível ser cristão sem a prática do perdão. Não há cristianismo sem perdão. Não há cristianismo sem reconciliação. Não há cristianismo, irmãos, quando nós hesitamos em perdoar os nossos irmãos. Deus não está aí, porque a essência do Evangelho de Jesus Cristo é a reconciliação. Portanto, o nosso coração precisa estar limpo em relação, não só aos irmãos aqui da Betel, mas também aos nossos parentes, nossos amigos, né? Nós precisamos perdoar a todas as pessoas, né? O perdão é fundamental. Nós vimos que também nós precisamos não apenas de andar em unidade, mas andar em alegria. Alegria que é fruto da nossa fé em Deus, em saber que o Senhor é bom, em saber que nós podemos confiar nele, em saber que ele é o nosso grande amigo. Obrigado, Esther, por você ter lembrado dessa música. Obrigado porque você me fez viajar para 1990 e alguma coisa, porque a gente cantava essa música com o coração explodindo de alegria, e nós precisamos sempre lembrar disso. Né? A nossa alegria está na certeza de que Deus não muda, Ele é sólido, Ele é o nosso amigo, gente. Gente, é assombroso para mim o fato de Jesus ter nos chamado de amigo. Isso para mim é algo que eu não consigo digerir ainda, Kevin. Sim, Ele é o Senhor, Ele é o Rei do Universo, nós devemos nos curvar e adorar diante dEle. Ele é o totalmente outro, mas Ele também nos chama de amigos. E diz uma música que isso captura o meu coração, captura a minha mente, captura a minha fidelidade. É assombroso isso. Então, o reino de Deus é o reino da alegria, porque o nosso Senhor é fiel. Ele é bom, Ele é gracioso, Ele não nos abandona. Amém? Irmãos, Deus não nos abandona. Leia a sua Bíblia. Deus jamais irá nos abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na sua angústia, eu estarei com ele. Salmo 91 diz isso. Então, Deus, Ele está conosco sempre. E isso deve ser motivo da nossa alegria. Nós vimos um pouquinho também, na semana passada, nós não devemos andar ansiosos, mas nós devemos orar diante do Senhor e apresentar a Ele também toda a nossa necessidade, né? Nós não devemos, portanto, nos inquietar com as coisas desse mundo, as coisas que nós não controlamos, não é assim? E se a gente fosse bem honesto, a gente controla muito pouca coisa na nossa vida. Portanto, a gente tem que descansar, né, pastor Levi? Na fidelidade de Deus e deixar que Ele dite a agenda, Ele dite os ritmos, Ele nos console, Ele cuide de nós. Nós vimos isso. Nós vimos também que nós precisamos ser amáveis uns com os outros, essa ideia da amabilidade, do amor, nos debruçamos sobre essa temática também. E hoje, para fechar a nossa reflexão em Filipenses, nós vamos pensar um pouco sobre a santidade, sobre a pureza. E a partir da pureza, nós vamos pensar um pouquinho sobre o exemplo, o que nós estamos deixando para os nossos filhos, o que nós estamos deixando para as futuras gerações. Então, verso 8, o apóstolo Paulo aqui
começa o verso 8 dizendo, finalmente. Irmãos, só para os irmãos entenderem, na época do apóstolo Paulo, o pergaminho era muito caro. Pergaminho era aquelas tiras de couro onde as pessoas escreviam, né? Então era muito caro. Então, quando você escreveu uma carta, e se você quisesse registrar isso no pergaminho, para ficar muito tempo guardado, você tinha que pensar muito bem o que você iria escrever naquilo, porque aquilo custava dinheiro. Ok? Então, você não tinha liberdade para escrever 50 folhas, 100 folhas, ou então mandar um arquivo para uma pessoa. Você tinha que escrever aquilo que era essencial. Então, as palavras tinham que ser muito bem escolhidas, por isso que essas cartas são pequenas, porque isso custa dinheiro demais. Então, se Paulo, sumarizando a sua reflexão, ele nos coloca essas últimas recomendações, é porque isso é muito importante. Isso não poderia deixar de ser dito. É algo fundamental. Portanto, Paulo está dizendo, finalmente, ou seja, sobre tudo que vocês guardaram até agora, jamais se esqueçam disso. Uma outra tradução diz assim, tenham sempre essas coisas em mente. Não se esqueçam jamais desses fundamentos. Paulo lançou o fundamento todo aqui em Filipenses, né? E agora ele está sintetizando a sua pregação, trazendo justamente essas recomendações finais, que são fundamentais para a compreensão da nossa vocação. Que evangelho é esse que nós estamos abraçando? Em que esse evangelho consiste? Por isso Paulo começa, finalmente, irmãos, dizendo a todos nós, dizendo à igreja, essa carta é voltada à igreja de Jesus. Finalmente, irmãos, ele vai dizer, recomendações finais, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu imagino o apóstolo Paulo sendo o mais abrangente e enfático possível aqui nesses pontos. Ele escolheu essas palavras assim com muito cuidado, porque ele estava ansioso para traduzir para a sua igreja, para a igreja de Jesus, a necessidade que eu e você temos de cultivar uma vida santa. Irmãos, a mensagem de santidade é central no Evangelho de Jesus. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos desenvolver uma vida de santidade. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o grau de santidade exigido para estarmos diante de Deus sempre foi altíssimo. E isso é uma mensagem urgente para a nossa época, sobretudo porque hoje a gente vive um evangelho do coaching, o evangelho da autoajuda, não é assim? O evangelho que extirpou de uma forma definitiva essa questão da culpa e do pecado entre nós. O crente não peca mais. O crente erra o alvo. Não é assim? Às vezes a gente até aprende assim na escola bíblica dominical. Quando eu era adolescente, eu aprendi. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Só que pecar não é errar o alvo, irmãos. Pecar é ofender de forma radical a santidade de Deus. É muito mais grave do que errar o alvo. Pecado tem a ver com a nossa natureza rebelde em relação a Deus. Foi o que C.S. Lewis falou lá em uma das suas crônicas, né? Ele vai dizer assim, que nós não somos pessoas boas, chamadas por Deus para consertar detalhes da nossa vida. O evangelho não consiste em fazer com que a nossa vida perfeita seja mais perfeita ainda. O evangelho consiste em chamar inimigos de Deus para que eles deponham as suas armas. A conversão significa que eu era inimigo de Deus por causa do pecado, e agora eu deixo de resistir a Deus, e agora eu deponho as minhas armas com as quais eu lutava com Deus, e agora eu me rendo àquele Senhor, e agora eu me conformo àquele reino, ao estilo de vida daquele reino. Então a santidade tem a ver justamente com essa nova maneira de viver, não há mais a partir dos meus paradigmas, dos meus modelos pessoais, mas agora a partir dos modelos e do paradigma do reino de Deus. Santidade no dicionário significa estado daquele que é puro, daquele que é virtuoso. E santidade, de uma forma teologicamente falando, seria ser santo,
é organizar a sua vida interna e externa, de forma que essa vida reflita, sem barganhas ou incoerências, a vontade de Deus. Eu vou ler de novo. Ser santo é organizar a sua vida interna e externa, ou seja, a santidade é um processo que começa a partir do nosso interior. Essa é a alta exigência do reino, não é? Nós precisamos ser santos a partir do nosso interior. Jesus não veio para reformar a casa por fora. Os irmãos se lembram dos fariseus? Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por quê? Porque o que os fariseus faziam? O que era um sepulcro caiado? Era um sepulcro que já foi usado, e tinha 3, 4 pessoas mortas lá dentro, então todo sujo, todo mal cheiroso, não é? E aí o que as pessoas faziam para maquiar aquele sepulcro? Pintavam por fora, passavam cal, não é assim? Cal branquinho, né? E ficava aquele sepulcro. Você olhava por fora, aí você falava, nossa, que sepulcro bonito, todo caiado, todo branquinho, né? Mas aí Jesus fala, olha, mas o sepulcro está lá, branquinho, bonitinho. Mas quando você abre, está tudo podre, está tudo estragado. O que o Evangelho veio fazer, meus irmãos? O Evangelho veio nos transformar e nos modificar e nos limpar a partir do nosso interior. Portanto, a santidade é obra exclusiva do Espírito, por isso que o Espírito é santo, é o nosso santificador, porque a santidade começa a partir do nosso interior. É uma transformação por dentro. Portanto, ser santo é organizar a nossa vida interna, ou seja, nos tornarmos santos a partir do nosso interior, para que essa santidade interior seja traduzida em uma santidade externa também. Porque não basta você dizer que você é santo por dentro se as suas obras não acompanham você. Porque também está escrito, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Jesus vai dizer numa outra metáfora, limpe primeiro o exterior do copo para que o exterior seja limpo, não é? Então, ser santo é você ter uma vida interior organizada, mas também uma vida exterior organizada, de forma que essas ambas dimensões da nossa existência, tanto a dimensão interior como a dimensão exterior, possa refletir sem barganhas, ou seja, sem concessão, sem jeitinho brasileiro, ok? Né? Sem assim, Deus só me compreende. Às vezes a gente ora assim para Deus, Deus só me compreende, a carne é fraca, né? Quando eu era adolescente, a gente falava isso. Tinha o pastor Zezinho, o pastor Marcos conhece muito bem o pastor Zezinho, foi meu pastor de adolescente. Ele é muito espirituoso, muito engraçado, né, pastor Marcos? Aí o pastor Zezinho falava, e não me venha com essa de que a carne é fraca. Que carne fraca é essa que está sempre ganhando de vocês? Né? A carne é fraca, mas a gente estava sempre sendo vencido pela carne. Adolescente precisava ouvir isso direto, porque a gente estava sempre sendo derrotado pela carne mesmo, né? Então precisava sempre ser lembrado das misericórdias de Deus, e o pastor Zezinho sempre chamava a nossa atenção para isso, né? Sem barganhas ou incoerências, ou seja, aquilo que nós confessamos é aquilo que nós vivemos. Essa questão da coerência no reino de Deus é fundamental, gente. Nós precisamos ser coerentes. Jesus vai dizer, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós precisamos ser coerentes. Confessar com os nossos lábios, crer no nosso coração e traduzir isso em obras. Isso é fundamental no reino de Deus. Aquilo que você diz é aquilo que você precisa praticar. Isso é fundamental. Então, santidade é viver essa vida que reflita, sem barganhas ou incoerência, a vontade de Deus. E aqui Paulo, então, vai nos dar vários elementos que devem estar contidos nessa nossa tarefa de santificação. Primeiro, ele vai dizer que nós precisamos ter em nossa mente, ter na nossa prática, tudo aquilo que é verdadeiro. Não está aí na sua Bíblia? Tudo que é verdadeiro. Essa palavra verdadeiro, lá no grego, é alefes. Então, repitam comigo. Não, estou brincando, né? Alefes. Eu tinha um professor de grego que a gente tinha que repetir. Alefes. Alefes tem a mesma origem da palavra alefeia, que significa verdade. E essa palavra alefeia
é a mesma que foi usada por Jesus aí em Mateus 4, em João 14:6, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o aletheia, né? É a verdade de Deus. E essa palavra aletheia, traduzida por verdade, tem um significado muito interessante, porque não é apenas o contraste entre o verdadeiro e o falso, mas é entre o original e aquilo que não é uma imitação do original. Então, Jesus, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim, eu sou a vida original, a vida de verdade. Existe uma pseudo-vida aí, existe um pseudo-caminho aí que as pessoas estão seguindo, mas eu sou a verdade. Eu sou, para traduzir de forma correta o grego, eu sou a real realidade. Então, quando vocês estão em mim, vocês vão viver uma vida de verdade. Não é uma vida fake. Não é uma vida de mentirinha, de aparências. Vocês, de fato, vão viver. Vocês vão ser seres humanos integrais. O que Paulo está dizendo é que essa verdade acerca de quem nós somos e de como o mundo funciona precisa estar em nós. Nós precisamos ter consciência dessa verdade em nós. Por isso que ele está dizendo, tudo que é verdadeiro, aquilo que é original, aquilo que, de fato, tem tutano, pertence à ordem das coisas, revelados por Deus. Isso que tem que ocupar a mente de vocês. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e justo, a ideia da justiça aqui também no reino de Deus é muito importante, né? Outra tradução disso, tudo que é honesto. A importância do apóstolo, que o apóstolo Paulo dá ao nosso testemunho é muito forte nesses textos aqui de santidade, porque ser santo é testemunhar de forma clara a sua fé em Jesus para esse mundo. Por isso que Paulo está dizendo, a conduta de vocês precisa ser santa nesse grau de justiça também. As suas obras precisam ser justas. O relacionamento que você tem com as pessoas, você precisa ser justo nesses relacionamentos. Se você é patrão, seja justo com os seus empregados. Na verdade, era mais ou menos isso que estava em jogo. Quando Paulo usa essa ideia da justiça aqui em Filipenses, rapidamente, de forma muito direta e clara, ele pensa nessa relação patrão-empregado, em relação de pessoas que estão em autoridade sobre você, como elas se relacionam com você. Portanto, nós precisamos ser justos nessas relações. O pai precisa ser justo com o filho. O professor precisa ser justo com o seu aluno. O pastor precisa ser justo com o seu rebanho. Essa ideia, né? A pessoa que está em posição de autoridade sobre a outra, exercer isso de forma justa, sem oprimir, sem extrapolar os limites da cordialidade, da amabilidade, sem expoliar as pessoas que estão debaixo de você. A ideia da justiça carrega isso. Tudo que é puro, Paulo vai dizer, essa palavra puro também ela deriva do grego haginos, e haginos significa santo. E aqui, de uma forma muito clara, Paulo está falando sobre a pureza sexual, sobre a pureza do nosso corpo. Irmãos, o apóstolo Paulo valoriza muito a pureza sexual. Alguns vão até dizer que Paulo tinha um problema nessa área, o tanto que ele fala sobre pureza sexual. Mas sabe por quê? A verdade não é essa. A verdade é que Paulo se preocupa com a pureza sexual, porque ele tem em vista aqui a ordem criacional de Deus. Porque no princípio, a intenção de Deus a criar o homem e a mulher é para que esse homem vivesse uma vida sexual pura. Está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. A ideia de Paulo aqui, portanto, é resgatar essa santidade do nosso corpo. Nós vamos ver por que isso é importante. Portanto, a pureza da nossa maneira de olhar para as mulheres, das mulheres olharem para os homens, dos nossos desejos do coração, não é apenas aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós sentimos, irmãos. Nós precisamos santificar os nossos sentimentos, as nossas intenções. É o que nós temos pregado todos os domingos. Nós precisamos desenvolver uma ortopatia, ou seja, um sentimento correto, um sentimento santo diante das pessoas, para que essa ortopatia seja traduzida numa ortopraxia, numa prática correta. Portanto, Paulo vai dizer, vocês precisam desenvolver um coração puro.
tudo que é amável, nós vimos na semana passada, Paulo repete aqui a amabilidade, ou seja, essa questão da gentileza, de priorizar o outro, de não se impor sobre o outro, pelo contrário, essa ideia do serviço, né, da alegria que você tem de primeiro você, não é assim? Deixar que o outro assuma os primeiros lugares. Isso é fundamental no reino de Deus. Filho de Deus não disputa lugar de poder, nós vimos isso, né? Nós não brigamos pelos primeiros lugares, nós somos servos, então precisamos ter na nossa mente, guardar na nossa mente a amabilidade. Tudo que é de boa fama, olha mais uma vez a preocupação do apóstolo Paulo com o testemunho da igreja, ou seja, como as pessoas estão nos vendo lá fora. Então, deve ocupar a nossa mente as coisas de boa fama. As coisas, quando as pessoas olharem por fora e ver as nossas práticas, elas vão falar, puxa vida, as pessoas estão fazendo bem de verdade. A igreja precisa fugir da aparência do mal. Se tem algo nebuloso, nós precisamos fugir disso. Se tem alguma nuance na nossa maneira de viver, na nossa maneira de olhar, se existe alguma coisa que as pessoas lá fora colocam em dúvida a integridade da igreja, o nosso testemunho, nós precisamos correr disso. Nós precisamos cultivar uma vida na luz, meus irmãos. Crente não flerta com a escuridão. Crente não flerta com as trevas. A nossa maneira de olhar para esse mundo e relacionar com esse mundo tem que ser claro como a luz do dia. Crente não tem meias palavras. Crente não tem palavras enviesadas, mal intencionadas. As nossas palavras devem produzir boa fama para nós. Por onde você passar, você tem que fazer o bem. Porque daqui a 5, 10 anos, ou semana que vem, as pessoas vão falar, o pastor Pedro, a irmã Viviane, a irmã Sheila, a irmã Esther, a irmão Neuber, irmão Eudes, irmã Luciene, irmã Jennifer. Eu conheço. E Belo Horizonte é muito pequeno, né, gente? Aliás, esse mundo é muito pequeno. E às vezes você chega num lugar, mas sua fama já chegou antes de você. O mundo está nos assistindo. O mundo está nos assistindo. Paulo diz isso, eu corro com uma grande nuvem de testemunhas. É claro que os céus estão nos assistindo. Os heróis da fé que viveram antes de nós estão nos assistindo correr. Mas esse mundo também está nos assistindo. E o nosso testemunho fala muito mais alto do que o nosso discurso. Como nós vimos na semana passada, esse mundo está cansado do discurso da igreja. Está cansado de ouvir o pastor falar que esse mundo precisa de arrepender dos seus pecados. Esse mundo precisa ver prática. Precisa ver realidade em nós, gente. Nós precisamos, de fato, crer nesse evangelho. Porque se nós não cremos nesse evangelho, como as pessoas irão crer? Se nós não vivemos esse evangelho, como nós vamos estimular as pessoas para que elas vivam esse evangelho? Se Jesus não é o Senhor da nossa vida, como nós vamos pregar dizendo que Jesus deve ser o Senhor das pessoas? Se nós não nos curvamos diante de Jesus de Nazaré, como as pessoas irão se curvar? Primeiro, o nosso testemunho, depois a nossa pregação. Muito bem, Paulo fala isso, depois ele vai falar sobre a necessidade que nós temos de ser exemplo. Muito bem. Muito bem, mas eu queria aqui fazer algumas considerações ainda, irmãos, sobre a mente do apóstolo Paulo. Está todo mundo me acompanhando? Tá? Está todo mundo conseguindo acompanhar? Muito bem. Nós estamos hoje com alguns fogos aí, não é? Um foguete daqui, dali, não sei por que está soltando tanto foguete. Não é nem bom saber, viu, Selma? Selma, se fosse você, vai dormir, não fica ligando na televisão não, viu? Então você vai perder a mensagem. A mensagem vai sair do seu coração por causa de outras coisas que não santificam, que não são de Deus. Mas eu gostaria agora de pensar um pouquinho sobre a mente do apóstolo Paulo. Como nós dissemos, nós precisamos não apenas conhecer as Escrituras,
mas também nós precisamos desenvolver uma mente bíblica. Os irmãos se lembram disso? Nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Então, uma pergunta que eu fiz para esse texto, quando eu estava estudando, é justamente essa: por que Paulo fez essas recomendações? Por que ele se preocupou, já que ele selecionou tão bem as palavras, por que ele se preocupou justamente com essas virtudes aqui que nós acabamos de falar? A questão da verdade, a questão da justiça, a questão da vida de santidade, né? Por que ele atentou para isso? E aqui vai algumas percepções, tá bom, meus irmãos? Algumas considerações que eu acho importantes sobre a mente do apóstolo Paulo. Então, a primeira pergunta que eu queria que a gente respondesse rapidamente é: por que Paulo se preocupa tanto com essa questão da verdade? Como uma verdadeira percepção de como o mundo realmente é importante para nós. E a resposta que eu achei é justamente essa, porque a preocupação do apóstolo Paulo, muito bem traduzida em Efésios capítulo 5, é para que a gente não viva alienado como esse mundo vive alienado. Porque o que está em jogo aqui, nessa palavra aletheia? A palavra aletheia tem justamente a ver com a realidade, como as coisas funcionam nesse mundo. E é impressionante, meus irmãos, como as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem narcotizadas. Elas vivem com a mente completamente fora da realidade. Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz: meus irmãos, vocês não devem viver como nécios. Vocês não devem viver nesse mundo como loucos. E aqui é muito interessante esse paralelo, porque o que é um louco? O que é um nécio? Não é justamente a pessoa que não tem conexão com a realidade? Né? Você fala assim: fulano é louco de pedra, não é assim? Ele está jogando pedra, ou ele está conversando sozinho. Às vezes você vê uma pessoa conversando sozinha, né? Às vezes eu converso sozinho também, mas tem gente que você vê que conversa com um amiguinho imaginário, né? E dialoga com um amiguinho imaginário. Aí você fala: essa pessoa não está aqui na realidade. E assim o Paulo vai dizer: irmãos, nós não podemos nos comportar como loucos. A gente não pode estar surtando nesse mundo. As pessoas aí fora se comportam como loucos. Eles não vivem o mundo real de Deus. Eles acham que estão vivendo, mas eles não estão vivendo. O mundo deles é vazio. Não existe esse mundo. É por isso que eles estão caminhando em trevas, eles são loucos. Mas nós não. O que Paulo tem em mente aqui é que o cristão não pode ser de forma alguma alienado em relação à vida. O cristão tem que viver com o pé no chão de verdade, encarar as grandes questões da vida de verdade. O crente, portanto, ao contrário do que as pessoas dizem, ser crente não é você dar um salto da fé e explodir com toda a racionalidade, de forma alguma. O que o Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos ser, de fato, racionais. Nós não devemos nos comportar como animais, mas como seres humanos desse mundo. Então, a mente de vocês tem que ser dominada por essa verdade. E qual é essa verdade que traz essa substância para a gente viver bem, meus irmãos? É a verdade da palavra de Deus, da revelação de Deus, de quem Deus é, como criador desse mundo. E sendo o criador desse mundo, ora, se Deus criou esse mundo funciona de alguma forma. Que forma é essa? Eu preciso conhecer o propósito de Deus para mim. Eu preciso saber como eu devo me comportar nesse mundo criado por Deus. Portanto, eu não posso me esquivar dessas questões cruciais acerca da minha existência. Eu não posso deixar a vida me levar, como eu falei lá nos jovens. Eu preciso estar com o pé no chão. Eu preciso desenvolver uma mente de Jesus completamente enraizada nesse mundo e nas verdades eternas, por mais indigestas que essas verdades sejam para nós. Por mais que essas verdades falem contra nós, nós precisamos nos debruçar sobre elas. O C.S. Lewis vai dizer: o cristianismo não poderia jamais ter sido uma criação humana, porque ele fala contra nós, ele nos deixa desconfortáveis, ele nos acusa. E qual é o homem que vai criar uma religião para acusar a si mesmo? Essa religião só pode ser de Deus. Portanto, nós somos pessoas da verdade. Nossa mente precisa ser encharcada
com essa verdade que diz quem realmente nós somos. A verdade da palavra de Deus é espelho. Deus vai dizer justamente quem nós somos. Deus nos conhece. E nós precisamos andar nessa verdade. É isso que Paulo tinha em mente. Tudo que é verdadeiro, vocês precisam permitir que isso ocupe a mente de vocês. Por que Paulo se preocupa com a justiça? Porque o crente precisa ser correto em seus relacionamentos. E aqui, segundo o contexto do nosso texto, sem dúvida alguma, Paulo tinha em mente a ideia de nos proteger para que nós não sejamos opressores do pobre, do fraco ou do vulnerável. Por que nós precisamos nos preocupar com a justiça entre nós, irmãos? Para que nós não, de forma alguma, sejamos opressores das pessoas, daqueles mais fracos, daqueles mais vulneráveis. E isso nós temos uma preocupação enorme aqui na nossa igreja. Para que haja justiça entre nós. Nós já falamos tanto isso. Para que essa igreja seja o lugar onde todos possam se assentar à mesa. Esse tema da justiça social não é um tema do comunismo, não é um tema da esquerda. Justiça social é um tema do evangelho, gente. Pão sobre a mesa das pessoas não é conversa de comunista, não. Pão sobre a mesa das pessoas tem a ver com o reino de Deus. Você cuidar do fraco e do oprimido, isso é tarefa da igreja, meus irmãos. Paulo está dizendo, então, tudo que é justo, ocupe a mente de vocês, tomem cuidado, sejam justos. Porque aquele pequenininho, aquela pessoa simplesinha, aquela pessoa frágil, ela também pertence ao seu Senhor. Ela também é feita em imagem e semelhança de Deus. E nessa semana, alguém me mandou um zap justamente dizendo isso, lembrando as palavras de Jesus. Cuidado para que você não provoque escândalo a nenhum dos seus pequeninos. Melhor seria se você colocasse uma pedra no seu pescoço e lançasse ao mar, do que fazer um pequenino meu se escandalizar. Que palavra! Que palavra! A gente tem que considerar todos. Todas as pessoas são importantes no reino de Deus. A igreja de Jesus não exclui ninguém. A igreja de Jesus não pode ser preconceituosa de forma alguma. O tema da justiça deve ser sempre central na vida da nossa igreja. Paulo vai dizer, tudo que é justo deve ocupar a mente de vocês. A terceira pergunta que eu fiz a esse texto é: por que nós precisamos ser puros? Por que nós precisamos guardar os nossos corpos em santidade? E essa pergunta é muito interessante porque, quando eu me converti, ninguém questionava a santidade do corpo. O Eudes deve se lembrar disso, né, Eudes? Né? Há 1980 e poucos, todos nós tínhamos um ideal lá na adolescente de viver uma vida santa e casar virgem. E viver diante de Deus e nos guardar em pureza, não era assim? Alguns não conseguiam, mas a maioria levava isso muito a sério. Hoje em dia, a turma explodiu com isso de uma forma muito, muito clara. Né? Outro dia eu encontrei com um jovem na rua, e ele falou assim: pastor, me diga uma coisa, você continua com aquela mesma mensagem sobre a santidade do corpo? Aí eu falei: vai, sim, porque mudou? Eu falei: pastor, os tempos são outros. Eu gostei da sinceridade dele. Mas isso demonstra como nós nos divorciamos da palavra de Deus. Paulo vai dizer aqui que nós precisamos desenvolver essa santidade do corpo. Sabe por quê, gente? Porque dentro da teologia paulina, vocês que conhecem bem Romanos, e aqui um spoiler, né? A partir do ano que vem nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, toda a carta, aqui na nossa igreja. Os irmãos vão ficar impressionados com a beleza dessa carta. Mas nós já demos algumas pinceladas dessa carta. Nós já vimos que, para Paulo ali em Romanos, no seu evangelho, no capítulo 1, um dos sinais muito claros de que alguém estava em rebelião contra Deus era que essa pessoa tinha sua mente cauterizada, tinha sua mente adoecida, e porque tinha essa mente cauterizada e adoecida, ela entregava o seu corpo à desonra. Está lá em Romanos capítulo 1, lê Romanos capítulo 1.
Paulo deixa isso muito claro. As pessoas se afastaram de Deus, passaram a adorar a criatura ao invés do Criador, e como símbolo dessa rebelião, eles agora têm as suas mentes obscurecidas por causa desse engano, desse pecado, e agora eles passaram a desonrar os corpos entre si. Então, um sinal claro de que alguém está em rebelião contra Deus é a sua impureza sexual. Eu sei que nós estamos gravando isso no YouTube, vai ter um tanto de dislike, mas eu torno a repetir, o fato de nós estarmos andando em impureza sexual reflete diretamente o nosso status de rebelião diante de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, na contramão dessa perspectiva de Romanos capítulo 1, em Romanos capítulo 12, que ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo a vocês que façam o quê? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E como vocês vão fazer essas coisas? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está dizendo em Romanos 2 é o seguinte: agora que vocês conhecem o Evangelho de Jesus, agora que vocês foram impactados pelo Evangelho da graça de Jesus, vocês eram rebeldes à lei de Deus, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, o salário do pecado era a morte, e vocês não conseguiam se libertar disso por causa do corpo da morte que operava em vocês, Romanos capítulo 7, mas agora que vocês foram alcançados por essa graça, vocês, como prova de que de fato entenderam esse evangelho, devem santificar os corpos de vocês. Ou seja, um sinal de que nós somos reconciliados com Deus, segundo a perspectiva paulina, é que agora nós andamos em santidade em nossos corpos. E em pureza na nossa mente também. Em pureza, né? Nem impureza. Em pureza. Em santidade na nossa mente. Por isso que esse tema da santidade é muito importante para o apóstolo Paulo. Porque ele é central, porque ele diz respeito à nossa salvação, gente. A nossa salvação, meus irmãos. O autor dos Hebreus vai dizer: busquem a paz com todos, mas busquem também a santificação. Por quê? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, mente e corpo, nós não veremos o Senhor. Se nós não formos santos diante de Deus, não consagrarmos a Ele a nossa vida e o nosso corpo, nós não veremos o Senhor. Não importa quanto tempo nós temos de igreja, nós não veremos ao Senhor. Muito bem, a última pergunta que eu fiz a esse texto é o seguinte: por que Paulo se preocupa tanto em treinar a nossa mente, para que a nossa mente seja focada nessa vontade de Deus para nós, que é a santificação? Porque ele fala aqui que as nossas mentes precisam estar guardadas por essas verdades. Por que, segundo o apóstolo Paulo, diz assim: nessas coisas que eu estou recomendando a vocês, vocês devem pensar constantemente. Por quê? Irmãos, é porque justamente é na nossa mente que a tentação se processa. A tentação, meus irmãos, ela, antes de ela assumir concretude, ela ser uma prática, ela primeiro deve nos convencer, deve atuar na nossa mente. Os irmãos se lembram lá de Adão e Eva, nossos pais? A serpente não chegou para Adão e Eva primeiro com argumentos? Não foi? E trouxe argumentos sobre como o mundo funciona, quem Deus é, não é? E disse: Deus não é tão bom assim. E se você desobedecer a Deus, você vai se libertar de Deus e vai ter um upgrade na sua vida. Primeiro, a serpente convenceu Eva, convenceu Adão acerca daquelas verdades que ela estava apresentando ali. E Eva comprou aquele pacote. Adão comprou aquele pacote. E a partir do convencimento mental
dos argumentos que a serpente trouxe, aí eles foram praticar o pecado. Por quê? Porque aqueles argumentos estimularam a cobiça no coração de Adão e Eva. Eles passaram a cobiçar algo que não era vontade de Deus, mas eles já haviam sido convencidos na sua mente. Irmãos, o campo de batalha meu e seu é na nossa mente. E se a nossa mente é dominada pelas coisas impuras desse mundo, se nós alimentamos as nossas mentes com as coisas impuras desse mundo, se quando você liga a sua Netflix, você está alimentando a sua mente com coisas impuras, com relacionamentos impuros, se você está rindo de piadas impuras, se você gosta e gasta tempo com coisas que são impuras, que não são justas, que não são verdadeiras, que não levam à santidade, se você é constantemente alimentado com isso, você já perdeu a batalha, meu amigo. Pecar, de forma prática, é uma questão de tempo. É por isso que Paulo está dizendo, de forma profilática, antecipando a questão, dizendo, guarde a mente de vocês. É por isso, repetindo Romanos, capítulo 12, que ele diz, renovem a mente de vocês pela palavra de Deus. Porque quando nós nos alimentamos, irmãos, da palavra de Deus, quando essa palavra encharca a nossa mente, os pensamentos de Deus invadem o nosso pensamento, esses pensamentos são traduzidos em desejos no nosso coração de agradar e servir ao nosso Senhor. Quanto mais nos alimentamos de Deus, mais nós queremos conhecê-lo e agradá-lo. Quanto mais tempo nós dedicamos a meditar nas coisas de Deus e nas santas obras de Deus, mais nós nos tornamos santos, meus irmãos. Mas nós desejamos as coisas de Deus. E esse treinamento é um hábito, é uma disciplina rigorosa, porque a nossa mente ainda, de certo sentido, ela é rival à vontade de Deus. Existe ainda em nós um velho homem que tema, de forma feroz e incansável, nos colocar em rebeldia contra a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos levar cativo o nosso pensamento constantemente à obediência de Jesus. E isso é uma disciplina que eu e você precisamos adquirir. É por isso que nossa mente não pode ser de forma alguma passiva, preguiçosa. Nós precisamos tomar atitudes para que ela seja cheia da palavra de Deus. Porque na passividade, as coisas impuras se amontoam. Um exemplo. Quem aqui faz faxina em casa? Todo mundo faz, né? Ô, Douglas, você levantou a mão timidamente, você faz. Ok. Muito bem. Está meio triste, mas está fazendo, né? Teve um dia, uma semana, que o Pedrinho viajou para o Rio de Janeiro. Ele é o maior agente de sujeira da nossa casa. Espero que ele não ouça, acho que talvez ele não vai ouvir a pregação, né? Ele é o maior agente de sujeira da nossa casa. Aí, ele viajou para o Rio de Janeiro, aí nós ficamos com a casa, eu fiz a faxina e tal. Aí, beleza, casa limpinha, maravilha. Aí, como ele estava fora, aí ele voltou 8 dias depois, eu falei com a Viviane, acho que nem vai precisar de fazer faxina, porque a casa está limpinha, né? O sujador não estava presente. A Viviane, não, você tem que fazer faxina. E para minha tristeza era verdade. Mesmo o Pedro não estando em casa, o banheiro estava sujo do mesmo jeito, né? A poeira acumulou do mesmo jeito. Tudo, né, Kézia? É uma coisa impressionante, gente. Para você ter uma casa empoeirada, você não precisa de fazer nada, não. Não é assim, Juan? Você pode fechar a sua casa, não tem jeito. Viaja. Você volta, você tem que fazer uma faxina na casa, né, não? Por quê? Porque para que a casa suje, é só você deixar o tempo. Entregar ela para o tempo. Agora, se você quer uma casa limpinha, você tem que fazer uma força tremenda, não é? Lavar banheiro não é coisa boa. Estou com a coluna toda arrebentada aqui. Aí você tem que tomar remédio, por quê? Porque dói, porque dá trabalho, porque cansa, né? Porque a água sanitária resseca meu pé, resseca minha mão. É terrível, arde no olho. É um trabalho. Assim também, meus irmãos. Dessa mesma forma, se nós queremos
viver uma vida preguiçosa, mentalmente preguiçosa, e não pensar nas coisas santas de Deus, achando que nós estamos neutros, e que por causa disso a nossa casa não vai ficar suja, a nossa casa interior, a casa do nosso coração, nós estamos nos enganando. Porque a sujeira vai se acumular ali. Agora, se nós queremos ter uma vida santa, nós precisamos nos esforçar. Irmãos, graça não é o contrário de esforço. Graça é o contrário de merecimento. Mas nós precisamos, porque fomos encontrados pela graça de Deus, nos esforçar diariamente para termos uma vida santa. Santidade, diz uma música, filhos eu quero de vós. Santidade eu quero de vós. Então precisamos desenvolver essa mente santa. E por fim, caminhando para o final, aqui está o resultado da santidade. Eu acho fantástico, não sei se os irmãos perceberam, que Paulo vai dizer que quando nós desfrutamos dessa vida santa, verso 9, o que também aprendestes, recebeste de mim, ouvistes em mim, isso praticai. A ideia do modelo, a ideia do exemplo. Nós precisamos viver uma vida santa, não apenas pensando nessa geração, mas na geração futura. Não é assim, meus irmãos? Nós somos santos para as futuras gerações. Quando eu aconselhava namorados, eu dizia assim para o casal de namorado, olha só, você está começando a namorar agora. Então viva uma vida santa no seu namoro, porque os seus netos vão colher os frutos das decisões que vocês estão tomando agora. Eles falaram, pastor, misericórdia, mas eu acabei de começar a namorar. Pois é, mas os frutos virão. E qual é a herança que você vai deixar para as gerações que virão? Então, viva uma vida santa agora, porque os seus netos vão colher os frutos disso. Paulo está dizendo, o que vocês viram e ouviram de mim, ou seja, Paulo falava, mas Paulo vivia esse evangelho. Ou seja, olhem para mim, olhem o meu testemunho. Gente, Paulo era extremamente corajoso, porque ele dizia para as pessoas mesmo, de forma desembolada, olhem para mim, vejam como eu vivo, vejam como eu imito a Jesus de Nazaré. Porque é muito comum hoje em dia a gente falar assim, pastor, eu não vou na igreja não, ou eu vou na igreja, mas eu estou ali não para olhar para homem, eu estou ali para olhar para Deus, já viu? Né? Porque se eu for olhar para o homem, não é assim? Só que o que Paulo está dizendo é o seguinte, para a sua congregação, para o seu rebanho, olhem para mim, olhem para o meu exemplo. Porque eu imito a Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é justamente isso. O que eu recebi, tem a ver aqui com a tradição, né? O que também aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso vocês devem praticar também. Paulo está tendo em vista aqui essa ideia da tradição, algo que eu recebi dos meus antepassados, agora eu creio nisso, eu vivo isso e eu vou transmitir isso para as futuras gerações. Ou seja, eu recebi o evangelho dos meus antepassados, eu criei nesse mesmo evangelho, eu vi o testemunho dos meus pais, e agora esse evangelho transformou a minha vida, agora também a minha responsabilidade, a minha tarefa é viver esse evangelho, encarnar esse evangelho e transmitir esse evangelho às futuras gerações, para que outros também creiam no mesmo Deus que eu creio. Essa é a nossa vocação. Precisamos, portanto, assim como o apóstolo Paulo, sermos imitadores de Jesus. E a grande pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte, imitamos a Jesus? Imitamos a Jesus de Nazaré? Na nossa maneira de viver, de proceder? E se não imitamos a Jesus de Nazaré, a quem nós estamos imitando? A quem nós imitamos? Fatalmente alguém nós estamos imitando. A quem nós imitamos? Paulo vai dizer, imitem a Jesus. Imitem a Jesus. Então ele vai dizer, vejam o meu testemunho e me copiem. E se vocês fizerem isso, se vocês praticarem isso, o que vai acontecer? O Deus da paz será com vocês. Eu acho isso fantástico. O que Paulo está dizendo é que uma vida de santidade é uma vida de extremo prazer, realização e alegria e paz. Eu posso dizer de uma forma, olhando para o outro extremo, que uma vida de pecado é uma vida de tormento, de desassossego.
Mas uma vida de santidade produz muito frutos, frutos da alegria. Portanto, meus irmãos, o Evangelho de Jesus tem tudo a ver com esse mundo. Porque quem não quer ser feliz? Porque quem não quer ter uma vida plena? Uma vida exuberante, uma vida que vale a pena? Eu e você queremos, portanto, o que nós precisamos fazer? Não é copiar o mundo. Não é viver de forma louca como esse mundo vive. Não é viver como as pessoas que andam em trevas vivem. Mas nós precisamos copiar Jesus de Nazaré. Portanto, nós precisamos desenvolver uma vida pautada na verdade, pautada na justiça, pautada na boa fama, pautada no bom louvor, todas as virtudes, porque quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo a boa vida de Deus. Nós nos tornamos plenos, nós nos tornamos satisfeitos. Qual é o resultado da santidade? Uma vida de alegria e de paz. Uma vida de alegria e de paz. Aqui vai uma questão. Talvez você não esteja vivendo em paz e alegria na sua vida. E talvez um dos motivos é porque você não esteja vivendo em santidade diante de Deus. Como nós falamos semana passada, nós podemos viver em plena alegria em meio à guerra. Então, portanto, é possível coexistir a paz de Deus em meio à guerra. Mas muitas vezes nós não desfrutamos a paz de Deus em nós, não é porque nós estamos em guerra, não é porque nós passamos por aflições, mas nós não desfrutamos a paz de Deus porque nós não estamos andando em santidade. Em santidade na nossa mente, em santidade no nosso coração e em santidade nas nossas ações. Que Deus nos dê a misericórdia e a graça para nos conformarmos a essa palavra. A essa palavra. Muito bem, vamos orar por isso, irmãos? Olha aí, você e Deus. Fale com o Senhor. Peça ao Senhor que visite o seu coração. Eu vou pedir para que Ele visite o meu. Para que Ele tenha misericórdia de nós, porque na exposição dessa palavra, muitas vezes a gente se sente tão longe dela, tão longe desses altos ideais de Deus. A gente se sente tão fraco diante das tentações desse mundo. É verdade, irmãos, nós somos tão imperfeitos, tão vulneráveis, mas nós estamos diante daquele que também é o Senhor da graça, da misericórdia, do perdão. Então, se você sentir essa necessidade, peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor que purifique a sua mente, purifique o seu coração, que renove a sua mente, renove os seus sentimentos, que santifique os seus caminhos, as suas obras. Se você deseja viver essa vida de plena paz na presença de Deus, agradar ao Senhor, qual filho que não quer agradar ao Pai? Eu sei que você quer agradar a Deus. Então apresente o seu corpo ao Senhor, apresente os seus desejos ao Senhor, apresente os seus relacionamentos ao Senhor. Peça para que, por meio do seu Espírito, Ele possa te santificar, produzir em você, em cada um de nós, cada um desses frutos, para que Ele nos conduza à verdade, na justiça, na boa fama, naquilo que é louvável e amável diante do Senhor nosso Deus. Ó Senhor, Rei do Universo, Senhor dos altos céus, estamos na Tua presença. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo apóstolo Paulo, pelo exemplo. Obrigado porque ele correu para o Senhor, ele correu em busca dessa santificação, dessa perfeição, e mesmo não tendo alcançado, ele não desistiu, porque ele encontrou a sublimidade de Jesus. Ó Senhor, que possamos correr também, e que nenhum peso, nenhum embaraço, nenhum pecado desse mundo, Senhor,
possa nos impedir de correr. Senhor, toma a mente de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, os seus desejos, os seus corações, as suas fraquezas. Alguns estão aprisionados ao pecado, Senhor, de uma forma tão terrível, ó Deus. Ó Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa quebrar todos os grilhões, desfazer todo o sofisma, toda enganação. Ó Deus, quebrar todo pensamento que se levanta contrário à tua vontade, para que todo o nosso ser, para que tudo que somos, que temos, que sentimos, para que tudo que pensamos possa se submeter à tua vontade para nós. Que essa palavra, Senhor, se torne viva em cada um de nós, Senhor, para a sua própria glória. Ajuda-nos a trilhar esse caminho tão cheio de alegria e paz, que é o caminho da santidade. Nos abençoe, Senhor, a oração que nós te fazemos. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Uma semana abençoada a todos, irmãos. Vamos viver em santidade, amém? Amém.